Então, primeiramente, boa noite a todos. Dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 26 de outubro, segunda-feira, turma do horário AB noite. Dentro daquele nosso raciocínio de desenvolvimento, né, que a gente vem trabalhando elementos de máquina, partes, componentes, né, de sistemas dentro do desenho técnico mecânico, hoje nós vamos falar sobre alguns elementos móveis, no nosso caso, um eixo, e um elemento que trabalha juntamente a ele, que é a chaveta. Caso você não conheça, fique tranquilo que nós vamos explicar. Só fazendo uma recapitulação, então a gente começou a estudar lá a questão, né, dos elementos de fixação, móvel permanente, dos elementos de fixação a gente viu os elementos de apoio, mancal e rolamento, né, ali já foi uma transição das partes fixas para as partes móveis do sistema, né, no qual a gente está estudando, independente de qual for. E hoje nós vamos falar sobre um elemento móvel, que é, no caso, o nosso eixo, né? Então, o eixo geralmente são os elementos móveis dentro de um sistema, de uma transmissão, dentro de um conjunto, tá? Mas os eixos, eles sofrem classificações, eles sofrem caracterizações. Então, para a gente entender aí sobre nosso assunto, vamos lá. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida, questionamento, a qualquer momento vocês podem perguntar, ok? Eixo é um elemento mecânico que pode ser estático, rotativo ou oscilante, de seção usualmente circular, onde são montados elementos mecânicos de transmissão ou que transmite movimento entre pontos distintos de sua extensão, de sua seção. Os eixos podem trabalhar como apoio, sujeitos apenas a flexão, ou móveis, né, giratórios oscilantes, quando sujeitos à torção. Vamos lá. Primeiramente, eixo estático, rotativo ou oscilante. Esse eixo estático é o eixo parado. Não se move, estaticamente parado. Ele trabalha apenas como apoio. Esse eixo parado, estático, o apoio, ele sofre apenas, geralmente, forças de flexão, carregamento sobre ele. Quando você tem um eixo rotativo ou oscilante, o que é a diferença de rotativo e oscilante? Rotativo, ele faz um período completo, esse período se repete, ou seja, ele fica girando em torno de um eixo, de uma linha central. Oscilante, ele não faz o período completo. A gente costuma falar lá da gangorra, né? Lá em cima da gangorra tem um eixo e aqui tem um balanço. Conforme ele balança, ele não faz a curva completa, ele trabalha um período, ou seja, uma oscilação, tá? Já os eixos oscilantes, ou móveis, que transmitem potência, eles sofrem tanto a força de flexão quanto torção, né? Nós vamos mostrar isso mais à frente. Quando os eixos se apoiam, e esses eixos estáticos, né, fixos, a região de encosto deles é chamada de apoio. Quando eles são móveis, né, eles se apoiam sobre mancais, e aí tem aquela região chamada de moente, quando a gente falou lá, aula passada sobre mancais, né? E podem variar conforme a sua aplicação, sua necessidade de funcionamento. Primeiramente na classificação, eixo simples. O que é um eixo simples? É um fixo ou mesmo em rotação, servem apenas para apoiar as peças de máquinas, de forma fixas ou móveis ou oscilantes, mas não transmitem movimento torsional, portanto, são sujeitos apenas à flexão. Então, eles estão apoiados ou presos em uma região, recebendo a força em outro. Esses eixos não fazem transmissão de movimento torsional, ou seja, ao longo do seu eixo. Coloquei dois exemplos interessantes aqui que talvez faça parte da vida de vocês. Por exemplo, o eixo de uma bicicleta. O eixo da bicicleta ele é estático, ele é fixo. Então você aperta ele lá no seu garfo, no seu quadro, e a roda gira em torno dele, apoiada nos mancais. Dois rolamentos aqui, ó. Né? Mas o eixo da bicicleta ele não gira, ele fica parado. Mesma coisa lá num truque de skate. Você tem o eixo aqui, esse eixo ele é estático, parado. Quando você faz a montagem ali da roda, existe um rolamento que gira em torno do eixo. Mas o eixo ele não gira. Ambos os eixos estão sujeitos apenas de carregamento de flexão. Como assim? O da bicicleta tem apoiado nas extremidades, recebe a carga no centro. Já o do skate, ele é apoiado em apenas uma extremidade, recebendo a carga do outro, né? Então eles estão sujeitos a flexão apenas. Não existe transmissão de potência aqui, apenas apoio.
Eixo fixo não é um elemento rotativo, usado para suportar elementos girantes, por exemplo, eixos de bicicleta, que suportam polias, engrenagens, eixos de skate, assim por diante. Já o eixo árvore ou eixo de potência, pessoal, qualquer eixo transmite potência entre pontos distintos de sua seção é denominado árvore ou eixo árvore, tá? São aqueles que transmitem momento de torção e, portanto, podem serem solicitados tanto a torção ou a flexo-torção. Como que é isso? Você tem aqui um eixo, em uma extremidade você tem ligado uma engrenagem, no outro uma polia. Então, você tira a engrenagem a fim da polia girar. Então, a energia passa ao longo do corpo do eixo, né? Isso é um eixo árvore. A árvore suporta flexão, torção, cisalhamento ou carregamento axial. Então, diversas forças englobadas ali em função do seu regime de trabalho. O eixo rotativo é um elemento que transmite potência ao movimento de rotação por meio do uso de polias, engrenagens, acoplamentos, né? Sendo ele fixo, sendo ele móvel, né, o eixo árvore, a maioria dos eixos de transmissão de potência é composto por eixos cilíndricos, tá? Usualmente sólidos ou vazados, que frequentemente são escalonados com redução de seção. Em aplicações especiais, os eixos podem ser quadrados, retangulares, cônicos, não obrigatoriamente um eixo sempre é cilíndrico, ou apresentar outras formas de seção transversal, como sextavado, ranhurados, rasgos. Nós vamos ver isso aqui hoje. Então, primeiro exemplo, nós colocamos aí de um eixo maciço, um eixo convencional. Coloquei a imagem aqui de um motor de passo e de um encoder. Encoder é um tipo de sensor. Então, aqui você tem a saliência do eixo. Esse eixo ele é maciço. Nesses mesmos elementos, nós podemos ter ele em eixo vazado. Então, aqui eu também tenho um motor de passo e um encoder com eixos vazados. Ó. Eixo vazado é um eixo oco. Então, se eu olho pelo desenho aqui de corte, eu vejo a seção dele vazada internamente. O que diferencia um do outro, além da capacidade de carga? É interessante em relação à velocidade. Um eixo maciço ele tem maior peso, maior massa. Consequentemente, ele atinge uma menor velocidade angular. Porque eu não posso ver a velocidade dele maior? Ou existe um negócio chamado velocidade crítica. Vocês vão aprender isso, acho que em dinâmica das máquinas. E aí, nessa dinâmica das máquinas, vocês vão aprender justamente a velocidade crítica de eixos. Já o eixo vazado, por ter um peso específico menor, ele pode atingir velocidades mais elevadas, ou seja, velocidades angulares maiores. Existem também eixos roscados, tanto externo quanto interno, tá? A rosca geralmente é para um elemento de fixação, então você tem lá um apoio, um sistema que precisa ser fixado ao eixo, e esse rosca, né, essa parte de rosca externa ou interna, ajuda na fixação do mesmo. Um eixo estriado, pessoal, o eixo estriado é diferente de um eixo ranhurado. Isso aqui é um eixo ranhurado, isso aqui é um eixo estriado. Qual é a diferença? Primeiramente, as estrias são geometrias geralmente triangulares, tá? Maior número ao redor do eixo, e o princípio de travamento dela é por atrito. Então, geralmente aplicada a eixos cônicos, ó, né? E aí você tem aqui o eixo com a ranhura, você vem com a peça externa também no furo cônico, e aí a partir do momento que você coloca a sua porca aqui para apertar, ele exerce uma força do cone, né, de um contra o outro, fazendo travamento por meio das ranhuras, ok? Então o eixo estriado, ele faz o travamento por meio do atrito. O eixo ranhurado, as ranhuras têm uma geometria padronizada, dimensões específicas, tanto no elemento macho quanto no elemento fêmea, né? Tanto no eixo quanto no cubo. E aí eles se encaixam. Isso permite que ele se movimente ao longo do eixo, por meio das ranhuras. Essa é a jogada. Então ele vai além de fazer o travamento ali físico, né? Só de região, superfície, ele permite um pequeno deslocamento. E existem também os eixos cônicos. Coloquei até uma imagem aqui muito similar à montagem da ponta de eixo que a gente fez quando falou de rolamentos, né? Então nós temos eixos cônicos, nosso cubo, né? Retenção, anéis, olha aqui um anel com uma argola com aba, e assim por diante. Ou seja, aqui nós temos variações de eixos, cada um com uma aplicação específica. Esse videozinho é um vídeo curioso, ele mostra
a montagem, opa, deu uma travadinha aí, vai melhorar, pronto. Ele mostra para a gente a montagem de uma engrenagem num eixo. Como a engrenagem é a parte externa, eles estão aquecendo ela aí, ó, a fim dela dilatar. Ela dilatando, eles vão pegar e vão resfriar o eixo, igual a gente mostrou lá nos rolamentos, né, nos bancais, nitrogênio líquido. E aí, um quente e um frio, ou seja, um dilatado e um contraído, eles se encaixam. Olha aí o eixo chegando e encaixando ali na posição. Quando eles esfriarem, né, quando eles chegarem lá na sua temperatura ambiente, eles dilatam e contraem, e aí faz o travamento correspondente. Dentro da geometria do eixo, existem partes dele que requerem um pouco de atenção. São partes específicas que têm uma aplicação específica e não estão ali de forma aleatória. Por exemplo, quando nós desenhamos lá nossa dobradiça, o pino, na ponta, na extremidade dele, numa das extremidades, tinha um chanfro, uma parte angular. O chanfro, dentro dos eixos, tem uma finalidade de facilitar a montagem dos elementos. Ele ajuda a alinhar o eixo, né? Mancais, buchas e assim por diante. Então essa conicidade ajuda na centragem do eixo e no encaixe do mesmo, tá? O fillet, que a gente colocava em alguns elementos, que é aquele raiozinho de arredondamento, o raio alivia o efeito da concentração de tensão. Isso é muito interessante. Se você tem lá uma estrutura que um dos pontos de variação dela é um ângulo reto, você tem um vinco ali, uma aresta bem definida, qualquer dilatação, qualquer propenso a quebra, a esforço, essa junta que tem esse vinco ali 90 graus, ela tendencia a quebrar, ou ela pode propagar alguma trinca. É o ponto frágil da sua peça. A partir do momento que desse ponto de interseção você faz uma angulação, o fillet, o raio de arredondamento, você alivia a concentração de tensão nessa região, ou seja, sua peça estará menos propensa a quebras naquele ponto. Então, ele alivia o efeito da concentração de tensão de uma aresta a 90 graus. Tá? Rasgo da chaveta. Nós não sabemos o que é chaveta ainda, nós vamos falar já já. Chaveta é um fusível mecânico, que ela trabalha aqui junto com o eixo para fazer o travamento do sistema. A chaveta aqui, no caso, ela fica dentro deste alojamento, o denominado rasgo, ou rasgo de chaveta, ou alojamento de chaveta, depende da literatura, tá? E aí ela tem uma geometria e uma caracterização específica. A gente vai já falar dela. Aqui nessa região também nós temos o assento. O assento é a parte da árvore do eixo, né? Onde um elemento girante é apoiado, mancal, polim, engrenagem. Então, o assento é uma região ali que você vai ter uma tolerância dimensional mais específica, um pouco mais de atenção nessa região. Por quê? Essa região é justamente onde eu vou ter o encaixe dos meus elementos. Então, se eu tiver variações de medida, eu posso ter folgas, interferências fora do padrão. Então, o correto é eu ter a medida exata com as medidas de afastamento ou não, caso necessário. O afastamento seria folga, se é interferência, se é folga, se é ajustar o tipo de ajuste do eixo ao elemento. Ok? Então, as partes componentes dos eixos, elas têm especificação, elas têm, podemos falar assim, uma indicação, um porquê. Na maioria dos casos, né, as posições das engrenagens, polias, rodas dentadas, ou seja, elementos de transmissão, se dividem, né, ao longo do eixo e são ditadas pelas especificações operacionais da máquina. A distribuição inicial desses elementos é primeiro passo de um projeto de um eixo. Então, no projeto de um eixo, você observar aqui esse elemento apresentado, você vai identificar aqui por onde entra a potência, onde ela é transmitida, onde ele está apoiado e assim por diante. Se vocês analisarem esta imagem com calma, vocês vão observar que, primeiramente, essa é a geometria do nosso eixo. Né, ó, aqui, legal. A geometria do nosso eixo. Nosso eixo, ele está apoiado onde? Nessas duas chapas laterais. São as paredes da caixa de engrenagem, tá? É que teve um corte de seção aqui, mas seriam as regiões de apoio. Se o eixo está apoiado, ele tem o quê? Um mancal para apoiar. E aqui, no caso, são dois mancais de deslizamento, ó. Legal? Temos aqui um selo mecânico, uma vedação
Legal? Aqui fora nós temos um acoplamento, ou seja, eixo de entrada, a potência vem aqui. Poderia ter um motor aqui. Esse motor vai fazer transmissão, contato com essa parte do eixo, que transmitirá para a engrenagem, que está ligada à região do assento do eixo. Então, se você fizer uma análise, você vai ver que cada região, cada parte tem uma classificação, tem um porquê, tem um posicionamento correto. Tá? E aí você consegue observar os mancais, os elementos de máquina apoiados e assim por diante. Temos aqui uma outra montagem. Se você observar com calma, aparecem outros elementos. Então, o nosso eixo, ó, ele é essa seção aqui, ó. Né, ó. Toda essa região. Se você olhar aqui onde ele está apoiado, ó, no corpo do elemento por meio de rolamentos, ó. Então tem um rolamento aqui, um espaçador e outro rolamento. E aí, uma porca fazendo o travamento do mesmo. Aqui o nosso eixo se apoia. De um lado aqui dele nós temos um rasgo de chaveta, uma polia. Quando a gente fala de polia, pessoal, nós vamos ter uma aula de transmissão ainda de potência. A polia é um elemento mecânico que nós fazemos transmissão de movimento entre eixos acoplados ao eixo. Então ela está apoiada num eixo ali na lateral da montagem. Veja que esse eixo está em balanço, ou seja, ele sofre aí uma flexão, né? Além da torção. Por que torção? Porque essa polia está ligada ao motor. Então a potência entra por essa polia, que gira um torque. Esse torque é transmitido ao longo do eixo. Nessa seção aqui do eixo, o que nós temos? Uma mola. Essa mola ela deixa acionada a nossa embreagem. Está aqui nessa imagem. Quando a gente for falar de acoplamento, nós vamos falar de embreagens também, tá? Então você faz aqui a fricção desse disco com esse, e aí o travamento aqui dele é uma ranhura. E por que uma ranhura? Porque ele se locomove, ele afasta ou encosta na embreagem por meio de uma mola. Consequentemente, eu preciso de um contato físico de travamento deslizante. São as ranhuras, ok? Outros rolamentos, o eixo de saída. Então a potência ela chega nessa extremidade do eixo e termina nessa extremidade do eixo. Ou seja, um eixo árvore transmite potência ao longo do seu eixo. Uma terceira aplicação interessante, quando você observa aqui, nosso eixo, cadê? Essa região aqui, né, um eixo escalonado, ó. Tá? Nós temos aqui, ó, os moentes e os mancais cônicos, né? Você vê que um está oposto do outro, justamente para eles ficarem centrados e travados ali. Se colocasse os dois no mesmo sentido, eles saíam. Temos aqui no meio um volante. O volante nada mais é do que uma roda de inércia, tá? Não é um volante de carro, é uma roda de inércia. E aqui uma roda dentada, uma engrenagem de corrente, tipo corrente de bicicleta, corrente de moto. E aí a potência pode chegar por meio da engrenagem, ser transmitida ao longo do eixo até o volante. Esse eixo sofre uma torção, uma flexão e uma torção, ou seja, uma flexotorção. É um eixo árvore. Legal? Pessoal, estão entendendo? Caso não estejam, falem que a gente seja mais minucioso. Saindo dos eixos, nós vamos falar agora sobre chavetas. Tá? Chaveta. Alguém aqui não conhece o que é uma chaveta? Já escutaram falar o que é uma chaveta? Já viram? Chaveta, alguém conhece? Já ouviu falar? Legal. Chaveta, pessoal, é um elemento mecânico fabricado em aço, com geometrias que podem variar conforme suas características de trabalho e forças que são empregadas, podem ser e são normatizadas. Sua finalidade é realizar a ligação entre dois elementos componentes mecânicos, a fim de transmitir movimento. Então, essa é a literatura que fala. Vamos explicar aqui nosso linguajar. Primeiramente, vocês já escutaram falar de fusível, né? Fusível, quando a gente fala de fusível, geralmente se associa lá à elétrica, né? Fusível elétrico, correto? Mas quem inventou o fusível foram os mecânicos. Como assim? A chaveta foi um dos primeiros fusíveis mecânicos do sistema. A chaveta, pessoal, ela tem a finalidade
Então eu tenho um eixo cilíndrico, um cubo cilíndrico, que se eu tivesse apenas atrito entre eles, eles poderiam deslizar, mas para que não deslize, nós temos uma chaveta. A chaveta vai fazer uma saliência aqui, encaixando parte no rasgo do eixo, parte no rasgo do cubo. Fazendo esse travamento, então, ou seja, toda a energia que vier aqui na engrenagem será transmitida para o eixo, legal? Então aqui ela está desmontada e aqui ela está encaixada e montada. Caso a gente tenha uma montagem lá, e em algum momento lá nossa montagem sofra um travamento, e aí eu tenho meu motor elétrico gerando potência para uma engrenagem, que vai jogar para um eixo, para outra engrenagem. Se nesse sistema tiver um travamento na segunda engrenagem, eu quero que quebre o quê? Minha engrenagem, meu eixo, meu motor, queime meu motor, o eixo do meu motor ou minha chaveta? A chaveta, né? A chaveta é o menor elemento. Ele é o elemento suicida que a gente fala do mecanismo. Por quê? Porque ele é feito justamente dimensionado para quebrar. Quebrar quando? Não é aleatório, é quando tiver alguma sobrecarga no sistema. Em vez de seu motor subir a corrente lá para dar mais força e queimar seu painel elétrico, ou queimar o seu motor, ou quebrar um eixo do motor, ou quebrar uma engrenagem, ou quebrar o seu eixo, que são peças mais complexas, você quer que quebre quem? O elemento mais custo-benefício, vamos falar assim, que é a chaveta. Então a chaveta é dimensionada justamente como fusível mecânico. Dentro do sistema, temos aqui, ó, por exemplo, o rasgo da chaveta, o rasgo no cubo, o rasgo no eixo, né, e a chaveta. Eles encaixados estão travados mecanicamente, fisicamente. Na ponta dos eixos, geralmente você vê lá a instalação já de uma chaveta. Quando você vê esse elemento, a chaveta ela pode sofrer um cisalhamento, quebrar. Caso ela quebre, ocorreu alguma sobrecarga, alguma manuseio errado, alguma operação que gerou uma sobrecarga. E em vez de quebrar algum outro elemento, quem quebra é a chaveta. Pessoal, mas isso só ocorre se corretamente dimensionado, tá? Já vi muito chão de fábrica aí o pessoal, uma chaveta está quebrando direto, coloca duas, aumenta. É errado. Se está quebrando é porque tem alguma coisa dimensionada errada ali, tá? Dentro das chavetas, existem 3 classificações geométricas que elas sofrem, todas normatizadas. Chaveta tipo cunha, chavetas paralelas e chavetas disco, meia-lua, ou Woodruff, que a gente chama, tá? Nós vamos falar sobre elas. Primeiramente, nós vamos falar das chavetas tipo cunha. A chaveta tipo cunha, ela pode ser primeiramente longitudinal, alinhada ao eixo, ou transversal ao eixo. Geralmente tem uma das suas arestas ou 2 arestas inclinadas, para gerar o atrito de travamento, tá? Quando você vê aqui a geometria dela, ela pode ter cabeça ou não. Geralmente trabalha-se 1% de inclinação. 1% aí, você fala em 90 graus, seria 100%. 1% aí de 0 a 90. Então você consegue calcular aí a inclinação. Ela é encaixada, então eu tenho que ter um rasgo o rasgo da chaveta no eixo maior, para que a mesma entre e se desloque, fazendo o travamento, conforme a inclinação pressiona lá a engrenagem, o eixo, ou acoplamento, ou assim por diante, roda dentada. E temos as chavetas cunhas transversais. Elas fazem o travamento perpendicular ao eixo. Então eu tenho ali uma cavidade, uma geometria que eu coloco essa chaveta tipo cunha, ok? Uma coisa muito interessante aqui nessa imagem, elas podem ter inclinação numa aresta ou nas 2 faces, tá? E aqui nós estamos vendo o quê? Ó? A geometria da peça, vista frontal lateral e uma vista de seção interna. Ou seja, essa seção interna está nos demonstrando qual que é a geometria da peça. Não preciso mais vistas. Mesma coisa aqui no segundo exemplo. Nós vamos usar 2 lados inclinados, ok? Aqui é uma imagem retirada da normativa da ABNT, né, onde a gente fala sobre chavetas. Não vou me atentar muito a esse modelo, eu vou falar mais com vocês das chavetas planas, tá, que é a próxima que a gente vai ver. Quando você olha ela aqui, uma coisa interessante é justamente você ver o posicionamento dela, possíveis geometrias, caracterizações, né, comportamento dela dentro do sistema. Ou seja, essas chavetas têm aplicações específicas, condicionantes específicas. Geralmente usadas quando você pode desmontar e montar o elemento diversas vezes.
Aqui é a especificação de uma chaveta tipo cunha. Não vou falar dela agora, nós vamos falar sobre a outra já já, a plana. E é o mesmo gráfico, só que uma para aplicada para chaveta tipo cunha, outra para chaveta paralela e a outra para meia-lua oval drift, tá? O tipo de chaveta que você vai utilizar. Vamos falar de chavetas planas. Chavetas planas, só voltando aqui, ó. Ela tem suas faces paralelas, tá? Chavetas têm as faces paralelas, portanto não tem inclinação. A transmissão de movimento é feita com o ajuste de suas faces laterais, as faces do rasgo da chaveta. Fica uma pequena folga entre o ponto mais alto da chaveta e o fundo do rasgo, do elemento conduzido. Então existe uma folga. Tá aqui ela, ó. A chaveta, ela não pega as 4 arestas, ela trabalha apenas nas arestas laterais. Em cima tem uma folga. Quando você vê aqui esse contato, você tem seu eixo girando num sentido e a carga exercendo uma força ao contrária, né? E aí você vê aqui, se você observar, a chaveta ela tem uma região aqui, ó, que é como a tendência dela de ruptura. Então essa região dela aqui, ó, tem uma tensão de cisalhamento aplicada sobre ela. Uma tensão para cisalhar a peça, né? E aí que trabalha o papel do fusível mecânico. Fusível mecânico, ele vai gerar aqui, quebrar se necessário, se não transmitir o movimento. Só um instante. Chavetas paralelas não possuem cabeça. Quanto à sua forma, podem ser quadradas, cantos abaulados, arredondados, né, com ou sem parafuso. Porque um parafuso numa chaveta, dependendo da aplicação, nem sempre ela vai parar na posição mais ideal. Às vezes você tem pouco espaço, você tem que colocar a chaveta e convir depois com o cubo, não cabe só as 2 mãos, e a chaveta ficou de ponta cabeça lá para não cair. Aí você vai e parafusa ela, tem várias aplicações. Eu, particularmente, não peguei uma vez que eu precisei prender a chaveta ao contrário, eu usei cola. Eu colei a chaveta porque eu não tinha método de fixação por parafuso, tá? Mas eu não tinha como enfiar 2 mãos no mesmo ponto para montar ali o elemento no eixo. Ok? Primeiro, outra coisa interessante, por que a chaveta ela tem esses cantos abaulados? Porque o rasgo da chaveta, todos que nós vimos aqui, ele tem um certo arredondamento no eixo, né? Quando a gente olha. Por que isso? Quando a chaveta ela é feita, o rasgo da chaveta, ele é fabricado no eixo por meio do processo de fabricação usinagem. A usinagem é uma ferramenta cilíndrica. Então, quando a ferramenta cilíndrica entra, ela faz como se fosse um furo e corre para o outro lado. Ela não faz um furo quadrado, ela deixa o canto na geometria da broca, né, da ferramenta de corte. Consequentemente, por isso que elas são abauladas em seus cantos. Professor, não consigo fazer um furo quadrado? Consegue. Talvez não seja muito oneroso para esse processo, não vale a pena. Mas você faz um furo na geometria que você desejar. E aí, quando a gente calcula uma chaveta, o comprimento efetivo dela, ou seja, a região dela, que pode trabalhar como resistência, é justamente essa seção retangular aqui, ó, descontando essas partes abauladas. Então, essa aqui está correta para o encaixe, e essa geometria é o que vai determinar a capacidade de potência dela. Ok? Aqui é só umas imagens da normativa, tá? Referente às engrenagens planas. E aqui vem o interessante que eu quero mostrar para vocês. Como especificar uma chaveta. Chaveta a gente dimensiona o comprimento dela, mas nós especificamos o tamanho em tabelas. Então, por exemplo, pessoal, falem para a gente aí um eixo de 10 até 250 milímetros aí, por favor. Alguém pode falar um diâmetro? Tem alguém por aí? Estou conectado, não caí não. Alguém pode falar, pessoal, para a gente um diâmetro de um eixo? Entre 20 e 200 milímetros? Vamos lá. 70. Olha aí, legal. Se eu pego um eixo de 70 milímetros de diâmetro, qual que seria o tamanho da chaveta para um eixo de 70? Pessoal, quando vocês verem tabelas, gráficos, não se assustem, eles são seus colegas. Uma tabela, um gráfico, eles lhe dão uma pergunta e já dão uma resposta ao mesmo tempo. São ricos em informações.
Então, você falou um eixo de 70. Quando eu quero especificar uma chaveta, a primeira referência que a gente vai ter aqui, ó, eixo. Deixa eu até colocar o ponteirinho vermelho para facilitar a leitura de vocês. Eixo. Do que? Diâmetro. Do que? De até. Então, eu tenho de 6 a 8, de 8 a 10, 10 a 12, 22 a 30, 38 a 44, de 65 a 75. Opa! O nosso está dentro dessa faixa. Então, a nossa chaveta vai ser aqui, ó. Opa, só um instante. Entre 65 e 75. Quando a gente olha essa medida, isso aqui é uma chaveta padrão que tem 20 milímetros de largura e 12 milímetros de altura. Ou seja, é uma chaveta nominal número 20, que a gente chama chaveta 20. Tá? Então, para o eixo lá de 70, essa chaveta vai ser o modelo. Quando você pega ela aqui, largura, afastamento, você vai pensar o quê? As regiões onde a chaveta se encaixa. Mas um ajuste com folga ou normal? Com folga. O que eu faria? Eu tenho aqui, ó, uma base de 20, que pode variar de 20 a 20,52 centésimos, né? Isso aqui é o eixo. E o cubo? Ele vai ter um diâmetro lá de 70, mais 0,18, mais de 180 centésimos para 80 centésimos. 180 milésimos, né? Me expressei errado, desculpa. Então, você pode aqui, ó, de 0,149 a 0,065. Se eles forem encaixes de ajuste normal, você tem outros afastamentos. Pessoal, esses afastamentos são padronizados. Então, aqui é um afastamento H9, aqui é um afastamento D10, aqui é um ajuste a N9, JS9. Isso aí depende da geometria do eixo, ok? Profundidades, ó, profundidades no eixo e no cubo. Para um eixo de 70, ou uma chaveta nominal de 20, né? Nós temos lá um furo de profundidade de 7,5 milímetros, que pode variar mais 0,2. E no cubo, eu tenho um rasgo que vai ter 4,9 milímetros. Então, se você somar aqui, ó, 7,5 e 4,9, vai dar 11... Não, 7, 4, 11, 12,3, né? 12,4. Ou seja, qual a altura da nossa chaveta? 12. Tá aqui, ó. Qual a altura do nosso rasgo? Somando os dois, 12,4. Esses 4 décimos são de folga, ok? E aí nós fazemos a especificação da nossa chaveta. Tranquilo? Chaveta é um elemento de máquina, a gente não especifica, a gente não dimensiona, a gente especifica. Na verdade, nós vamos dimensionar a largura dela, mas não vai caber nessa nossa disciplina. Mas o que vai também dizer a potência que ela vai suportar é o comprimento dessa chaveta. Vamos lá. Aqui vai ser uma ampliação da tabela, tinha esquecido, poderia ter usado. Aqui é só um desenho técnico mostrando, só vendo minha tela aqui, pronto, uma engrenagem ligada a um eixo presa por uma chaveta. Então tem aqui a seção da chaveta, ó. Se fosse um eixo de 70, estava aqui, ó, 20 por 12, ó. Ajuste H9 e H12. No eixo, eu teria ali, ó, de 0, né, do diâmetro lá do eixo, menos 0,43, ou do diâmetro do furo, com mais esses valores, são os afastamentos. E assim, aqui é o cubo, aqui é o eixo. Você consegue fazer a sua montagem de uma forma satisfatória. Então, aqui, ó, no cubo, você tem um rasgo, como a gente desenhou lá no nosso acoplamento, e no eixo nós temos aqui o rebaixo, ou seja, o rasgo da chaveta. E, por último, existem as chavetas meia-lua, né? Chaveta de disco, ou Woodruff, que é o nome técnico dela. É uma variante de chaveta paralela que recebe esse nome porque sua forma corresponde a um segmento circular, semicircular, né? É comum empregada em eixos cônicos para facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do rasgo do elemento externo.
Então essa chaveta ela tem essa geometria, uma lado abaulado, curvo, para justamente ela ter uma correção de angulação. Dependendo da angulação do seu eixo lá, ela vai fazer a correção de posicionamento e travar o seu sistema. Aqui a tabela de especificação dela, tá? Tá em polegadas. Vantagens e desvantagens de utilização de uma chaveta. Vantagens. A montagem é simples, também é fácil de desmontar. Elas têm um valor aí que muitos gostam, que é a palavra baixo custo. Feita geralmente de materiais menos nobres, ela é um elemento frágil também, a dureza da chaveta é conhecida. Para que se quebrar, ela quebre. Não quero que uma chaveta seja extremamente dura, que ela não quebre, aí vai quebrar minha engrenagem, meu eixo. É muito pior. Como desvantagem, redução na capacidade de carga dos elementos, né? Menor área de contato transversal. A chaveta limite a transmissão de potência. Aumento da concentração de tensão. Então, ali na região, tanto no cubo quanto no eixo, que nós temos o rasgo ou o canal, ele pode ser um ponto de concentração de tensão no eixo, tá? Dificuldade em posicionar as peças com precisão. É aquela questão que a gente falou do posicionamento do eixo em relação à chaveta, tá? As falhas de chavetas. Ficou meio complexo esse texto, mas eu vou explicar para vocês. Chavetas falham, né, por cisalhamento ou por esmagamento. O torque for constante, o coeficiente de segurança é calculado pelo coeficiente entre a tensão de escoamento do material e a tensão de cisalhamento atuante na chaveta. Então ali você vê a variação dela, se é positiva ou negativa. Se vier variável no tempo, o enfoque será calculado nos componentes de média e alta tensão de cisalhamento. Calcular as tensões médias alternadas em volmices, né, para calcular o coeficiente de segurança. Materiais ou mais comum utilizados para as chavetas são os aços brandos, ou seja, baixo teor de carbono. Se o ambiente for corrosivo, existem chavetas com materiais resistentes à corrosão. Aqui nós temos as normas que trabalham sobre as chavetas, né? A maioria delas alemãs, então a chaveta tem diversas geometrias aí construtivas em função da sua aplicação, ok? Para nós entendermos aqui como que se encaixa uma chaveta dentro do nosso sistema, eu fiz um desenhozinho aqui, vamos achar ele. Transmissão. Dentro desse nossa pastinha aqui, eu vou até colocar, tamanho maior. Pessoal, fiquem calmos, não se assustem. Isso aqui não é para vocês entregarem, eu fiz apenas para apresentar a nossa aula. Fiquem tranquilos, viu? Tem muito aluno assustado aí já, que achando que toda aula vai ter alguma coisa para entrega, quase toda. Então aqui nós temos desenhado já um eixo, uma suporte lateral, temos aqui também as chavetas e as engrenagens. As engrenagens são elementos de máquina, nós vamos pegar dentro da nossa biblioteca. Então, partindo daqui, eu já tenho aqui um eixo de 30 milímetros desenhado, com o rasgo da chaveta. Temos aqui também, só um minuto, pessoal. O eixo de 10 milímetros. Legal. Temos aqui o suporte lateral. Temos aqui também a chaveta para o eixo de 30. Chaveta, pessoal, apesar de ser padronizada, nós desenhamos elas usualmente, é mais fácil. E temos também a chaveta de 10 milímetros. A partir daí, a gente pode fazer uma montagem. Como? Nós vamos chegar nesta nossa montagem. Então, só abrir aqui o PDF para mostrar para vocês. Abrir na outra tela. Clica na tela, opções, confiar neste documento, né? Clica na tela novamente e ele vai montar para a gente aí, vai mostrar uma relação de transmissão montada, tá? Por engrenagens. Então o intuito é mostrar para vocês a montagem desse sistema e fazendo o travamento no eixo de movimentação graças às chavetas, né? O pessoal está um pouquinho mais lento aqui que o normal hoje, mas vai dar certo. Então tá aí, nossa montagem feita, um eixo de entrada, um eixo de saída, ligado às engrenagens, e aqui dentro nós conseguimos ver as chavetas, Tem uma chaveta aqui, tem outra chaveta ali, prendendo a engrenagem. Ok? Então vamos lá.
Não tem instrução de montagem, essa montagem aqui eu fiz apenas para a nossa aula. Então eu vou pegar aqui nosso Solid e vamos abrir um novo, montagem. Ok. A partir dessa montagem, qual o elemento estático ali que prende ela? É uma aba lateral, né? Então vou pegar um suporte lateral, vou colocar aqui. Vou trazer para a isometria. Temos aqui um eixo de 30 e um eixo de 10. Se eu tiver dúvida, só vem aqui em avaliar medidas, ó. Medida. Esse nosso primeiro eixo, ele é de diâmetro 30. Esse nosso segundo é de diâmetro 10. Então vou inserir nosso eixo aqui, montagem, inserir componentes, eixo de 30. Opa, peguei a chaveta. Eixo de 30. Vou colocar a chaveta também logo. Inserir componente, chaveta. Deixa ela aqui. Vou prender a chaveta primeiro no eixo, então depois eu encaixo o eixo aqui. Posicionamentos, eu sei que essa lateral aqui cilíndrica da chaveta encosta nessa aqui. Sei que essa outra cilíndrica aqui também pega nesta aqui. Tá fixa? Não, ela tá solta ainda, ó. Só para facilitar aqui. Então eu sei que o fundo aqui do rasgo, ó, toca o fundo da chaveta, a folga fica no cubo. Ok. Prendemos aqui nosso elemento. Esse nosso eixo, ele estará alinhado com esse furo. Posso falar que essa face aqui está faceando essa aqui, ó. Ok. Essa nossa montagem, devido aos graus de liberdade que foram colocados, permite o quê? Que ela gire, ó. Né? Ela gira, mas não sai da posição. Como assim da posição? Se ela está girando? Ela não corre linearmente, né? Não corre ali axialmente, na direção do eixo, nem perpendicular. Ela está presa ali. A partir daí, nós podemos inserir uma engrenagem aqui. Engrenagem? Vamos agora o do nosso toolbox. Pessoal, nós não tivemos aulas de elementos de transmissão ainda, mas nós vamos ter uma aula falando sobre engrenagens, tá? Então, só vamos compreender mais ou menos aqui o encaixe, depois vocês vão aprender melhor. Toolbox. Toolbox, se não tiver ativo, a gente ativa ele, que é o meu caso aqui. Com o toolbox ativado, dentro da americana métrica, nós temos os nossos elementos de propulsão. Então, americana métrica, rolamentos, propulsão, engrenagens. Temos a engrenagem helicoidal, que é dente inclinado, dente reto, cremalheira, externo e interno, engrenagem dente reto, vou jogar ela para cá. Surgiu uma engrenagemzinha ali. Vamos configurá-la aqui no nosso Project Manager, né? Ou seja, na árvore aqui do produto. Módulo. Módulo é um elemento que dá geometria do dente. Então, geometria pequena, 2, dente pequeno. Módulo grande, geometria do dente grande. Nosso módulo aqui é 5. Tá? Nós vamos ter uma engrenagem inicial que fica no eixo de 30 com 30 dentes. Legal. Ela tem aqui, ó, uma face de 10 milímetros de largura, está ok. Eu tenho cubo de ambos os lados, ó, dos dois lados eu vou ter um cubo. Comprimento total. Ela vai ter 20, vai ser 5, 10, 25, né? É 20 mesmo. Diâmetro nominal do eixo. Nosso eixo ele é de 30, né? Ó lá. Mas o cubo sumiu. Calma, é porque a gente colocou aqui, ó, um diâmetro do cubo, ó, de 25. Vamos colocar aqui de 50. Tá ali ele, ó. Legal. Entalhe de chaveta, nós temos uma chaveta. Basta colocar aqui uma. Ele vai fazer o entalhe ali. Mas como ele sabe a medida? É padronizado. Tá? O software, então, ele padroniza aí pra gente. Posso trabalhar com 2 chavetas? Pode, ó. Elas são divisadas 90 graus, tá? Mas a gente trabalha com apenas uma. Feito isso, tem aqui nossa engrenagem, ok. Posicionamentos, não quero outra. Eu sei que esse centro está alinhado com este. O rasgo da chaveta, ele faz interferência lateral. Então eu sei que essa lateral aqui do meu rasgo vai pegar justamente esta lateral aqui da minha chaveta. E eu posso falar aqui, ó, que, por exemplo, essa arestazinha aqui, ó, do canal vai se juntar com essa arestazinha aqui da chaveta. Ok. Então, se observar aqui, ela já está posicionada no eixo e na
na chaveta. Se a gente colocar de frente aqui para poder observar, veja que aqui ó, é a chaveta, aqui é a engrenagem, aqui é o eixo, e aqui é a nossa folga, ó, que vai mostrar a peça lá de trás. Então é a folga aí que tem. O contato da chaveta paralela são as faces laterais. Legal. Montamos um lado. Pessoal, ele está solto aqui, ó, o eixo gira. Ó. Como é que eu consigo? Pronto, ó lá. Olha aí o eixo girando. Legal? Desse outro lado temos um eixo de 10 milímetros. Série componentes, eixo de 10. Temos aqui também uma chaveta, né? De 10 milímetros. Opa, chaveta. Tá aqui. Vamos posicioná-los. Posicionamento, eu sei que essa parte cilíndrica pega nessa. Sei que esta outra parte cilíndrica pega nesta outra parte. Legal. Se eu afastar aqui, eu sei que este fundo toca neste fundo. Ok. Legal, montamos aqui a chaveta nosso eixo. Sabemos que nosso eixo ele vai estar alinhado com esse elemento, só que não nessa direção, ao contrário, então só reverter aqui, beleza? Ainda não sei a distância dele aqui, ó, correta, mas tudo bem. Por que tudo bem? Porque quando eu colocar a engrenagem, eu consigo alinhar ele com a engrenagem. Que engrenagem nós vamos utilizar aqui? Pessoal, aqui é uma engrenagemzinha com o mesmo módulo, se elas não se encaixam, com 10 dentes. Então vamos lá em propulsão, engrenagem. Só que agora nós vamos configurar nossa engrenagem. Vamos aqui, módulo 5. Se eu colocar 10 dentes aqui, vai dar um monte de erro aí, mas vamos fazer. Por causa desse furo central. 10. Olha lá como ficou. Estranho, né? A largura da face, 10. Eu tenho cubo de ambos os lados. Diâmetro do cubo. Diâmetro do cubo nós vamos usar aí 30. E comprimento total, 20, tá certo. 5, 10, 5. Diâmetro do eixo. Eixo de 10, né? Ó. Olha aí. Legal. E um rasgo de chaveta. Ok. Feito isso, temos a nossa engrenagem. Não preciso de outra, basta uma. Posicionamentos. Então ela vai encaixar aqui no eixo, ó, o furo no eixo. E vem a nossa chaveta aqui para fazer o encaixe. Ó. Eu vou falar que esta face do rasgo toca esta face da engrenagem. Você viu como eles alinharam? Basta eu falar que essa aresta está em contato com esta aresta, para ela posicionar na posição, ficar na posição. E aí nós fizemos o travamento aqui, ó, do eixo, a polia, a engrenagem, por meio da nossa chaveta. Eu sei que essa face da engrenagem e essa aqui estão coincidentes. Legal. Para finalizar em peças, vamos colocar aqui a outra face lateral aqui, ó. Suporte lateral. Sei inicialmente que essa face, esse eixo, desculpa, esse furo e esse eixo estão alinhados. Esse furo e esse eixo estão alinhados. E que essa face vai zerar nessa, para ficar igual do outro lado. Montamos um sistema de transmissão de 2 eixos. Legal. Pessoal, vamos aprender uma outra caracterização bem bacana aqui, ó. Vou aplicar só um cortezinho de seção, lateral aqui mesmo, ó, para expor somente as engrenagens, ó. Expomos as engrenagens aí, ok. Vou deixar elas de lado aqui. Vou posicionar a olho nu aqui, ó, uma forma dos dentes não se tocarem. Dente de engrenagem se encostam, mas sobrepõem, né, ó. Então aqui eles estão posicionados de uma forma, ó, que eles não se tocam, ok? Vou vir aqui em posicionamentos. Não é posicionamento padrão, não é posicionamento avançado, igual a gente fez na dobradiça, tá? Vou ver agora posicionamentos mecânicos. Eu tenho aqui, ó, engrenagem, cliquei nela.
Legal. Vou colocar na isometria aqui só para ajudar. Ele vai pedir primeiro o diâmetro de referência. Eu vou pegar o diâmetro da maior primeiro, depois o diâmetro da menor. Tá? Ele cria uma relação entre elas, que é a relação de transmissão. Chama fator I. Nosso caso, eu não vou usar esses diâmetros que eles não batem. Eu vou fazer aqui, não batem em sentido de proporção, tá? Eu vou falar que essa minha engrenagem tem 30 dentes e que a menorzinha tem 10. São parâmetros reais físicos que vão fazer a relação de transmissão correta. Ok. O que aconteceu aqui? Não é esse, é esse. Agora, quando a gente pegar o nosso eixo aqui e girar com a chaveta, o que vai acontecer? Quando eu pegar aqui nosso eixo e girar, ele vai girar a nossa engrenagem, que está presa no eixo pela chaveta, que vai transmitir movimento para a outra engrenagem, que transmitirá movimento para o outro eixo por meio da outra chaveta. Ou seja, com a relação de 30 para 10, 1 para 3. Cada uma volta dessa grande, olha aqui onde está, ó, a outra vai dar 3 voltas. Ó. Olha lá, 1, 2, terceira volta aí, quando eu chegar na posição. Ok? Mesma coisa aqui, uma volta aqui, vai dar 1/3 ali, ó. Preciso dar 3 voltas para dar 1, 2, 3. Ok? Vou tirar o corte aqui só para a gente observar. Está montado o nosso sistema. Gira esse eixo, gira a nossa engrenagem, transmite movimento lá para outra por meio dos elementos de ligação. Legal? Pessoal, deu para entender aí o que é uma chaveta, o que é um eixo dentro do sistema? São os elementos móveis. Alguma dúvida? Legal, Lian. Por favor, coloquem seus nomes aqui para a gente poder gerar a nossa lista de frequência. Pessoal, a correção da atividade da dobradiça já está disponível no AVA, então vocês podem entrar lá e olhar, ver como ela se comportou, como ela foi. Professor, quando você vai apresentar o projeto final da disciplina? Mais próximo do final da disciplina. Nós vamos ver ainda elementos de transmissão de potência, que é engrenagens, polias e correntes. Vamos ver elementos flexíveis, que é mola e acoplamento. Então a gente tem mais 2 aulas teóricas, vamos fazer outras montagens, e aí nós vamos cair nesse projeto final da disciplina, que aí nós vamos pegar um projeto englobando todo o nosso arcabouço teórico. Que sentido? Nós vamos fazer uma montagem composta por componentes, aonde teremos que desenhar peças. Dessas peças que nós desenharmos, nós teremos que gerar a documentação técnica da mesma, ou seja, o desenho técnico na folha, apresentando as vistas, dimensões. Posteriormente, fazer a montagem. Da montagem, geramos a vista explodida. Montagem esta composta por elementos componentes de máquina, parafusos, mancais, engrenagens, polias, não sei ainda. Depois disso, gerar nossa lista de montagem, né? Animar a nossa montagem, movimento, e entregar e finalizar com alegria a disciplina. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais? Professor, o que aqui está lá no AVA, você falou? A correção da atividade da dobradiça. Ok. Tranquilo? Ela tá, vocês entregaram na quarta-feira, na aba de quarta, tá corrigido na quarta, ela se repete na segunda, só para eu montar o mapa de notas, tá? Se você entrar no horário de segunda-feira, eu acredito que no canto do AVA de vocês, eu não tô com o meu aberto aqui, aqui no canto esquerdo, tem lá mapa de notas, alguma coisa da disciplina. Você clica lá, você vê todas as suas notas. Então a gente já fez uma prova, nós vamos fazer outra ainda, vai ter uma outra mais para frente, quando terminar os elementos de máquinas. A gente fez uma prova, a gente fez 3 atividades de montagem, 2 já entregues, o acoplamento e a dobradiça, e vocês estão, finalizou agora, no início da aula, a entrega do mancal, né? Essas 3 montagens. E aí vão ter as outras para compor a nossa nota. Tudo bem? Alguma dúvida a mais, pessoal? Algum comentário?
Professor, eu Professor, acabei só perdendo um pouquinho do início da aula. certo? Essa montagem que você estava fazendo agora é mais uma atividade para a gente Não, entregar? não. Isso aqui eu coloquei, tanto que eu nem coloquei para vocês, porque a gente não falou de engrenagens ainda, tá? Mas é uma das formas mais fáceis de eu mostrar a chaveta e o eixo, tá? Mas a gente vai falar sobre engrenagens ainda. Isso aqui não, isso aqui foi só ilustrativo. Eu nem disponibilizei para vocês nem nada. A gente vai ver outras mais para frente aí com engrenagem. Tranquilo? Tá certo, obrigado. Beleza, tranquilo. Tinha mais uma dúvida aí. professor, a atividade de hoje pode ser entregue ainda até quando? Com Vamos lá. desconto de 20%. Isso, vai ter a penalização do atraso. Nós não colocamos, foi acordado com a coordenação, né, com direção lá, todo mundo, que nosso intuito é ajudar. Você pode entregar até próximo lá do final da gente fechar a nossa disciplina. Então, por exemplo, nós vamos fechar a nossa disciplina lá para o início de dezembro. Digamos que na primeira semana, um exemplo, tá? Vai ser a entrega dos projetos finais e assim por diante. E aí, então, até uma semana antes, mais ou menos, você pode entregar qualquer atividade que você não entregou ainda. Entendeu? Ah, não entreguei lá do acoplamento. Você ainda pode entregar. Tem a penalização de pontuação. Por que a gente fez a penalização? Você não tem alunos que não entregam, infelizmente, dentro do prazo. Eu tenho a da dobradiça, vou ter agora do acoplamento, né? E aí, você pode entregar até lá próximo, mas eu aconselho, quanto antes você entregar, melhor. E aí vai valer 80% da nota, né? 80% da pontuação da atividade. E a gente vai fazer a correção, ok? Então, até o final do mês que vem dá para entregar ainda, mas quanto antes, melhor. Ok? Obrigada, professor. Nada. Pessoal, mais algum comentário? Colocaram todos os nomes aqui? Pessoal, qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, estamos à disposição nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Obrigado pela atenção, nos encontramos quarta-feira na nossa outra aula. Um abraço, boa semana a todos, até quarta. Tchau, tchau.